Olá, eu sou o aluno Dalton Reis Regis, do curso técnico em serviços públicos da UEMA, e analisando a transparência da gestão fiscal dos municípios, ou do município no qual moro, é perceptível que não há, ou se há, de uma forma muito tímida, a divulgação dos gastos públicos, das receitas, das despesas e do endividamento público do município. Então, poucas informações sobre os recursos recebidos e onde estão sendo investidos esses recursos, poucas informações são divulgadas. E os cidadãos, eles pouco conhecem, porque não são motivados a conhecer. Quando se trata de audiências públicas, por exemplo, quase não se ouve falar em audiência pública. E se fosse motivado a participação em audiências públicas, se fosse motivado, por exemplo, a consulta pública para a elaboração, por exemplo, do plano plurianual, da lei orçamentária, enfim, seria muito mais interessante, porque os cidadãos perceberiam que eles também fariam parte desse processo. E a gestão se tornaria mais transparente porque consultaria, verificaria as necessidades dos próprios cidadãos, da própria população e, de uma certa forma, do município. Só que isso não é feito, mas há uma necessidade. E foi observado, por exemplo, que os poucos cidadãos que conhecem algumas dessas informações, eles são, por exemplo, professores que fazem parte de sindicato de professores, ou alguns cidadãos que fazem parte de conselho, como o conselho do Fundeb, conselho da alimentação escolar, do transporte escolar, e alguns outros conselhos, conselho da saúde, que estão envolvidos diretamente com prestações de contas, com algumas outras situações. Só que um número muito resumido daquilo que seria ou daquilo que é a população municipal. Se essa divulgação fosse ampla, usando, por exemplo, os meios de comunicação tecnológica, os aplicativos, plataformas mais leves, seria muito mais interessante. Porque o município, por si só, o acesso à internet ainda, de uma certa forma, é precário. Mas mesmo as pessoas da zona rural já têm acesso. Mesmo que não seja uma internet muito potente, mas tem acesso. Então, mas poderiam, por exemplo, verificar em plataformas mais leves. Por exemplo, a gestão poderia pegar todo o material e divulgar em PDFs que poderia ser lido através de celulares e outros aparelhos eletrônicos. E também, claro, motivar a participação em reuniões, audiências públicas, fazer consultas públicas seria importante. E uma das estratégias que funcionaria também seria fazer audiências não só na sede, mas em polos das zonas rurais, para que associações comunitárias ou associações de bairros pudessem participar, da elaboração dos planos, da análise desses planos, conhecer esses planos e, sobretudo, também conhecer e analisar todas as prestações de contas, se for o caso. Então, assim seria muito mais eficiente, muito mais transparente
e muito mais próximo daquilo que nós chamamos governo próximo da população, dos cidadãos. A gestão nesse sentido se tornaria uma gestão de fato transparente, porque tinha o interesse de mostrar para seus cidadãos toda a política fiscal do município. Mas pouco se vê e pouco se motiva. Poderia ser utilizado até mesmo como um ato educacional e a motivação até mesmo nas escolas, com estudantes, mesmo sendo jovens, adolescentes, pré-adolescentes, mas já serem motivados, né, a buscar informações do seu município. Então, há uma necessidade de uma divulgação muito mais ampla, por meios tecnológicos, por meio de reuniões, de encontros, pouco se vê isso, de audiências públicas, de um engajamento social, populacional, um maior número de pessoas participando de encontros, de conselhos, para terem acesso e conhecimento das informações pertinentes à gestão fiscal. Então, como não há um interesse, pelo menos o que foi identificado, que não há um interesse não há um interesse grande da gestão em fazer essa divulgação, a não ser inserindo em certas plataformas como o Portal da Transparência, como o próprio CIOP e outras plataformas onde se coloca as informações municipais. Mas assim, a população, os cidadãos, pouco acessa, a não ser aqueles que são motivados de uma forma direta, que estão mais próximos da gestão ou que profissionalmente dependem dessas informações. Mas assim, a população que está um pouco mais distante, eles quase não têm acesso, mas precisa ser divulgado para que eles tenham esse interesse, para que eles possam também, né, perceber a importância de acompanhar, fiscalizar e entender esse processo de investimento das verbas públicas.